Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, o Tuca Viegas convida de hoje conversa com Maria Ângelo. Maria Ângelo é educadora, especialista em educação quilombola. Ela vai bater um papo com a gente sobre o livro que virou filme, Eu Preta. Maria Ângelo, muito obrigado por você estar recebendo a gente, muito obrigado pela sua disponibilidade, um prazer te receber. E eu queria que tu contasse um pouco, né, dessa história, né, de como é que foi transformar, né, o livro, né, Eu Preta, em filme. E também você é uma das personagens, né, do livro, e você é a produtora executiva do filme, né? Fala um pouco pra gente, conta essa história super legal. Olá a todos, né? Bem, primeiro foi o livro, né, com André Bisneto. Eu sou uma das personagens, uma das 6 mulheres que compõem esse livro. São mulheres da mesma geração não, desculpa, da mesma família, gerações diferentes, né? Vem desde a minha tataravó até a minha tia, e vem comigo e outra minha prima. E um amigo dele se chama Eduardo Bandeira, né? Realmente ele é o diretor desse filme. Ele conversou com o meu primo sobre transformar o livro dele em um filme. E ele disse, tudo bem. Ele disse que quisesse conversar comigo, ele ia dar os meus contatos. Então, ele entrou em contato comigo e veio até a minha casa e conversamos sobre esse filme. Então, ele disse que foi contemplado no edital e que queria transformar o livro em um filme. Eu disse, tudo bem. E eu pensei, a princípio, que eu ia só dar uma entrevista, né? Que eu era uma das personagens do filme. Eu disse, tudo bem, eu posso conceder a entrevista para você. E ele disse, não, eu quero você comigo, trabalhando comigo na produção do filme, fazendo as entrevistas, me ajudando na coleta de materiais. Então, eu fiquei surpresa, nossa. Então, foi bem interessante transformar esse filme, porque, a princípio, quando ele veio na minha casa, eu fiquei em choque, eu fiquei pensando, nossa, agora eles vão ver meu rosto, né? Porque era só um livro, então as pessoas iam ler, mas não iam ver o meu rosto, né? Não ia identificar, né? Não ia identificar, mas agora eles iam identificar, saber quem eu era. Então, era outro contexto, outra história. Mas, mesmo assim, eu resolvi fazer. No momento em que ele estava explicando como seria, que ele queria que fossem as entrevistas descontraídas, que falasse exatamente o que tivesse no livro, outras coisas também que não tivesse, se eu quisesse, que eu iria entrevistar as pessoas, né? Então, foi muito, muito, assim, especial esse momento, porque, além de ser entrevistada, eu pude viver novamente tudo aquilo, né? Que passou, aquelas memórias que foram ditas dentro ali do livro. Então, para mim, foi um dos melhores presentes que eu recebi em 2021, foi esse filme, esse resgate da memória, né? Com minha família. Poder entrevistar a minha tia foi muito significativo para mim também. A sua tia é a Preta, né? Isso, minha tia é a tia Preta, tia Isis, mais conhecida como Preta. Que é o nome do livro, né? Isso, que também leva o nome do livro. Como foi esse resgate, né? Porque assim, você vivenciou tudo, né? De novo, né? E às vezes até de uma forma mais intensa, porque quando a gente pega algumas memórias e outras pessoas contando, de repente são fases da vida da gente que a gente está menorzinho, está menorzinha e não percebe tanto, né? Como quando uma pessoa conta e aquilo tudo reaviva, né? Na cabeça da gente. Como foi isso?
Assim, com a entrevista com a minha tia foi um resgate, assim, as vivências da minha infância, da infância dela, né? Então, ficar descobrindo nela as memórias dela e ver nela a minha família. Então, para mim foi até um pouco também difícil, porque um momento em que ela chorava, eu também não me aguentava e chorava também. Porque são sentimentos muito fortes, né, que nos ligam. É uma cumplicidade muito forte. Então, eu via que também algumas dores que minha tia passava, né, não que tivesse sido da mesma forma que eu passei, porque a criação da minha tia foi diferente, o tempo foi diferente, mas as dores, elas são as mesmas, né? Essa cumplicidade que nós tínhamos entre nós duas. Quando ela falava da infância dela, e quando as pessoas chamavam ela de neguinha, ela não se importava, que ela era muito criança ainda, para saber que aquilo era um ato racista que as pessoas estavam tendo com ela, não é? Então, você vai se redescobrindo, você vai montando sua identidade também através disso. É como se você fosse um mosaico e você fosse colocando as pecinhas nele, através dessas lembranças, dessas histórias contadas pela oralidade, né? Então, através dela, eu pude também, porque nossa identidade a gente vai construindo todos os dias, né? Então, nesse momento desse filme, eu pude reconstruir novamente, colocar mais uma pecinha desse mosaico dentro de mim, a minha identidade negra. Saber o que minha tia passou foi tão difícil, né? E ela ali não sabia que estava sofrendo racismo. Então, até hoje, eu acho que ela não sabe que aquilo era racismo. E ela simplesmente diz, pode chamar, eu gosto de ser negra mesmo. Não gosto de ser branca, não. Mas ela não sabe que aquele momento era um momento de racismo que estavam cometendo contra ela. Tem só um detalhe, um lado lindo, né, dela, da negritude, né, dela se assumir negra, Isso, né, e achar lindo ser negra, exato. porque isso é fantástico. Mas essa coisa que tu falou, né, do mosaico que vai montando, são tipo as atualizações desse mosaico, né? Ele está ali Isso, montado, mas ele precisa ter uma releitura, né, de uma coisa que, pô, ela passou várias coisas terríveis, né? Mas absorveu de uma outra forma, porque o contexto de vida dela era aquele, né? E ainda bem que hoje você exatamente. tem essa outra visão, né? Uma coisa mais ampla para poder dizer, oh, não é por aí, né? A coisa tá diferente, né? Exatamente. Então, essa parte dela de se aceitar foi também uma das coisas que me tocou bastante, né? Aceitar sua negritude, uma coisa linda, como você falou, essa coisa linda que tem, que foi mais uma pecinha que eu coloquei na minha identidade. Essa alegria espontânea que ela tem. Também eu entrevistei uma amiga minha também, que ela falou sobre desde a infância, porque essas entrevistas elas já ocorriam desde a sua infância até a fase da adolescência adulta, né? As memórias que elas tinham sobre momentos racistas, coisas assim. Então, através dessas falas, você vai percebendo e se redescobrindo também essa cumplicidade entre nós mulheres. Porque são várias vozes de gerações diferentes, né? Mas que elas transmitem uma única dor, essa dor causada pelo racismo. Foram situações diferentes, mas que foram dores causadas pelo racismo. Então, são vozes que ecoavam no silêncio, no vazio, que só quem ouvia era o vazio do silêncio delas. Por mais que elas gritassem, somente o silêncio elas ouviam. Então, eu pude perceber isso também, né? Que elas choravam no seu silêncio. Então, isso me tocou profundamente também, a entrevistá-las, a saber das dores delas, porque essas vozes femininas de dor, nós conhecemos, não é? Porque nós compartilhamos. Não interessa assim o tempo cronológico, mas nós somos cúmplices nessa mesma dor. Então, é interessante como
ao ver também ela se redescobrir negra. Então, é algo também fascinante, elas se aceitarem como negras, né? Porque, como disse Lélia Gonzalez, nós não nascemos negras, nós nos redescobrimos. Então, essas pecinhas que nós montamos de nossa identidade a cada dia. Então, eu pude perceber isso também nelas, tanto na minha amiga, como na minha tia e na minha prima, que é a filha da minha tia, que também está na entrevista desse filme. Você vê as pecinhas que elas vão colocando, a forma bela como elas vão se redescobrindo negras, né? As lutas que elas têm diariamente. Então, isso lhe fortalece também, porque se parece muito com sua luta diária, as suas vivências diárias. Então, por isso, eu sempre digo que nós, mulheres negras, formamos um grande elo, né, de força e de potência, porque nós somos cúmplices dessa mesma dor que nos apavora. E são que você pega relatos, né, de outras gerações, né, relatos Isso, de outras épocas, né, e são diferentes de repente de relatos atuais, né, mas é o que você falou, a dor é a mesma, né? A dor é a exato. mesma. E essa coisa que mexe muito, porque você percebe que mudou só o formato de repente, mas as coisas continuam, né? E a gente percebe que as lutas estão maiores, né? As coisas estão sendo mais, a gente está botando mais a boca no trombone, né? Dizendo, opa, para, não pode, não é por aí, está errado. Não é essa postura, né? E isso é um avanço, mas ainda é muito pouco, né, Mariângela? A gente ainda está muito Exatamente, engatinhando ainda, né? exatamente. Então, nós precisamos melhorar muito para que possamos ter uma sociedade em que todos possam ser respeitados, né, pelas suas diversidades, suas diferenças, não é? Então, esse filme, ele é uma arma, sim, porque ele traz essa voz, não só a minha, mas desde de minha tataravó, que ela gritava em silêncio, não é? Mesmo ela chorando pelo sistema racista, então, mesmo assim, ela gritava. Então, essa voz vem ecoando desde sempre até chegar a mim. Então, eu vejo esse filme como uma das ferramentas eficazes contra a luta contra o racismo, para as pessoas perceberem o quanto mal elas fazem pela uma simples brincadeira numa escola, não é? Ou na rua, simples gestos, né? O quanto elas podem machucar. Então, eu vejo esse filme como um despertar, porque quando você assiste, ele causa uma inquietude. É incrível quando ele foi lançado, quando ele terminou, as pessoas ficaram em silêncio. Eu vi esse silêncio como uma resposta, né? As pessoas refletindo assim, o que eu estou fazendo, né, para a sociedade ser menos racista? O que eu estou fazendo para aliviar a dor dessas mulheres? Eu, como homem branco, como uma pessoa branca, privilegiada, o que eu fiz para causar dor nessas pessoas? Porque ele causa isso. Então, ele é um lírico bruto. Ele vai pegar você de dentro para fora. Ele vai causar essa inquietude em você, vai causar essa reflexão. Então, eu vejo esse filme como isso, como uma arma para a luta contra o racismo, né? Porque ele vai fazer você refletir sobre o seu ser como cidadão atual. Ele vai fazer você pensar o que eu estou fazendo para tornar a sociedade menos racista, né? Porque essas dores, elas são reais. São personagens reais. E não são só uma dor de 6 mulheres, porque são 6 vozes. Mas dentro dessas vozes há várias vidas de mulheres negras, não é? Porque elas compartilham das mesmas dores. Então, você pode ver que as mulheres negras, quando elas assistem, elas ficam mexendo a cabeça, realmente é assim. Porque elas passam por isso também.
Então, só uma voz ali ecoando, mas dentro dela há 1000 mulheres, há várias mulheres passando pelas mesmas coisas. As várias mulheres negras, não é? Passando pelas mesmas dores. Então, para as mulheres negras, é um reencontro, é um abraço. Para as pessoas brancas, é um momento de reflexão. O que é que eu estou fazendo como cidadão para que a sociedade seja menos racista, né? Para as mulheres negras, é como eu estivesse dizendo, eu estou aqui com você, estamos juntas nessa luta, né? Para as pessoas brancas, que elas possam se achegar até nós e nos ajudar contra essa luta antirracista, essa luta contra o racismo. É porque é o que a gente vê muito, lê muito e discute muito com as pessoas. Não basta você dizer que não é racista, você tem que ter posturas e comportamentos antirracistas. E aí entra naquela questão tua, que é o teu trabalho, que, né, fantástico, que é essa coisa da educação antirracista, né? A gente tem que começar da base, né? A gente tem que começar de baixo, né? Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, né? Se a gente der uma educação para que a gente possa ter uma convivência legal, uma equidade, né? Que as coisas funcionem naturalmente, como tem que funcionar, como é para funcionar, como funcionam, né? Porque é meio absurdo. Em 2021, a gente ainda está discutindo isso, né? Não era para a gente estar falando sobre isso, né? A gente era para estar falando sobre o filme, como um relato e tal, mas não de casos, né, de racismo e tal, e que a gente vê diariamente, por todos, em todos os setores, né? Exatamente. E ficam querendo tapar isso com o sal com a peneira, que é o mais ridículo de tudo, né? De não admitir as posturas e não melhorar. Mas, assim, eu queria que tu falasse, claro, a gente continua falando dessa coisa do filme, mas dentro desse trabalho da educação que tu tem, que é fantástico. Eu acho de extrema importância colocarmos dentro das escolas uma postura antirracista, uma educação antirracista. Será que o meu chão da minha sala de aula é um chão de uma educação antirracista? Será que o chão da minha escola ele promove uma educação antirracista? Porque o primeiro contato que uma criança tem com a sociedade é dentro da escola, né? Porque dentro do seio da sua família, ela é amada, né? Então, ela não se descobriu ainda negra, não sabe que sua cor é rejeitada ainda. A maior pressão que ela vai sofrer, algumas, né, será dentro da escola. Dentro da escola em que ela vai começar a sofrer aquelas perseguições racistas. Então, eu digo isso por mim, né, que quando eu era criança ainda, pequena, fazia a primeira série, a segunda, eu acho que a quarta série, a primeira série ainda, eu simplesmente toquei numa criança, ela disse, não toque em mim, porque minha mãe disse que sua cor suja. Sua cor pode me sujar. Então, é isso que a criança não vai entender. Né? Isso. E ela vai sendo excluída. Então, ela vai sendo isolada. Então, ela vai ter uma solidão social. Então, a sociedade vai colocando ela para a margem da sociedade. Então, o papel da educação é mostrar outro contexto para ela, é mostrar outra coisa para ela, não é? Porque os livros didáticos, apesar da nossa lei 10.639, ela tem 18 anos já, vai partir para os 19 anos. Mas é a lei que coloca a história e a cultura afro-brasileira nas escolas, ela foi mudada para a lei 11.000. Mas, mesmo assim, ela está andando a passos de tartarugas. Eu digo isso por quê? Porque nesse mês da consciência negra, ao abrir o meu Instagram, eu sempre vi a escola promoveu pintou uma criança branca de negra para homenagear a consciência negra. Isso não existe. Ou então a escola fez um desenho com as crianças e colocou o bombril para representar o Black Power. Isso não existe. O que é o Black Power, não é? As crianças precisam saber, não é cabelo ruim. Então, o Black Power ele é uma luta, não é? Sobre o reconhecimento da sua negritude. Então, as crianças elas precisam saber de sua história, não é? Que os livros didáticos eles estão mudando, mas não estão mudando de forma que mostre
empoderamento das pessoas negras, a verdadeira história dos negros, não é? Então, porque a nossa sociedade é rodeada de valores eurocêntricos. Então, quando uma criança ela está dentro da sala de aula com todos aqueles valores eurocêntricos e rainhas e contando as histórias de que os negros só serviam de escravos ou trabalhos desumanos, o que ele vai sentir? É impossível para uma criança se empoderar sabendo que sua raça só servia para trabalhos desumanos, ou que eram tidos como seres animalizados. Isso é impossível, as crianças nascerem empoderadas, não é? Se sentirem elevadas, amarem a sua cor e sua beleza, né? Isso é impossível. Então, a educação antirracista ela serve para isso, mostrar a verdadeira história dos negros, mostrar como a história foram ditas, para que essas crianças elas possam vir a reconstruir essa história da forma que elas deveriam ser ditas, não é? Para que elas possam crescer com um potencial de reconstruir a sua história, não é? Então, é isso que a escola deve passar. No mês da consciência negra, é triste de ver as escolas reproduzindo os livros didáticos, reproduzindo a princesa Isabel, a nossa fada sensata, né, que ela de abolição dos escravos ela não fez nada, porque quem entrou nessa luta contra a escravidão foram os movimentos negros, foram as guerras, as revoltas dos negros, não é? Então, é triste de ver as escolas reproduzindo isso. Se você vê sua história sendo dita só que você é escravo dentro da sala de aula dói, imagine no contexto mais amplo, que é para todas as escolas verem você vestido de escravo e uma branca vestida de princesa. Então, para que reproduzir essa dor nessa criança? Por que não contar quem foi as rainhas negras que lutaram contra a escravidão, né? Mostrar quem foram os verdadeiros heróis dessa libertação da escravatura, não é? Por que não contar a verdadeira história? Por que não contar que nos quilombos existiam mulheres que eram líderes administrativas econômicas? Elas tanto administravam os quilombos de forma econômica como administrativa e como estava à frente de todos os guerreiros. Então, você mostrar esse potencial. Porque a partir do momento em que você olha para a sua história, você cria um potencial. Você sabe quem você é. Então, é necessário a criança saber quem ela é, que a beleza dela também faz parte, né? Não é só os olhos azuis e a cor clara que são princesas. Nós somos princesas também. Então, as crianças negras, elas precisam saber disso. Então, as crianças, elas precisam viver com a diversidade para que elas possam eliminar dentro delas essas atitudes racistas, né? De achar que cabelo cacheado, black power são cabelos ruins. Saber as histórias desses cabelos trançados, né? Então, ao racismo, a intolerância, a ignorância, ela só se elimina através do conhecimento. E esse conhecimento tem que ser através da verdadeira história. Como diz Chimamanda, há um perigo de uma história só. A história única, ela pode servir para oprimir, não é? Um povo, como também para libertá-los. Então, nós temos somente uma história só contada, e essa história está nos oprimindo desde a colonização, não é? Então, é necessário que as escolas elas contem outra história, né? Para que essa opressão ela possa se desinstituir, que as crianças negras elas possam se libertar dessas algemas invisíveis, porque hoje é nos impostas às crianças e a nós negros algemas, não algemas físicas, mas uma algema invisível de um discurso de ódio, de um discurso preconceituoso, de que nós somos capazes de nada, que nossa beleza não interessa, não é belo, que nós não somos belos. Então, todo esse discurso opressor, eles nos põe algemas. E, infelizmente, muitas crianças, elas não resistem, né? Elas se matam. Muitos jovens, eles se matam.
O racismo, eles nos matam tanto psicologicamente como fisicamente, porque ele nos dá estigmas. O homem negro, bandido, né? A mulher negra mais clarinha, somente para o sexo, e a mais retinta, somente para a cozinha. Então, esses estigmas que carregamos na pele. Então, a educação, ela pode quebrar esses estigmas. E elas podem ocorrer dentro do chão da escola. Mostrar a verdadeira história dos negros. Quem são eles? Quem é a África? Não é? Será que a população sabe quem é a África? Sabe o potencial da África? Muitos dos nossos alunos negros não sabem, mas o sistema racista, ele sabe. Ele sabe tão perfeitamente sobre o nosso potencial advindo da Mãe África, que eles nos prendem com um discurso de ódio, um discurso retrocesso, de que nós não somos capazes. Porque a nossa Mãe África, ela nos ensina a sermos o melhor que devemos ser. Ela gera em nós um potencial. Ela não gera apenas uma pessoa, ela gera potenciais. É isso que ela faz com todos os seus filhos africanos. E é esse discurso que o sistema racista que ele quer quebrar em nossas mentes. Ele quer nos dizer que nós não somos capazes de ser ao mesmo tempo professora, produtora de vídeo, de filme, ou então um jornalista, que nós só servimos para a cozinha. É esse discurso que ele quer. E que minha beleza não é visível, não é bela, não é agradável. Então, é esse discurso que nós devemos tirar de nossas crianças, mostrando a verdadeira história, com a educação antirracista. Eu acredito na educação para o combate desses atos racistas, né? Por mais que sejam pequenos, né? Porque eu tenho certeza que uma criança da minha idade, naquela época, 7 anos, por que ela disse que minha pele sujava, não é? Com certeza ela foi ensinada, não é? A odiar. Porque ninguém nasce odiando, são ensinadas. Ela não nasceu com esse ódio, né? Mas ela foi em casa ensinada a odiar, né? Que é um absurdo, né? Eu fico até sem argumentos, né? Por isso que eu acho muito interessante estar conversando contigo, porque eu acho muito estranho pela criação que eu tive, pela educação que nós tivemos e tudo. Mas, enfim, o que está se fazendo? Você disse que tem algumas coisas, né? As leis e tal, mas que as coisas não estão indo a passos como deveriam estar funcionando, que elas não estão caminhando da forma que deveriam. O que pode ser feito? O que pode ser para se agilizar isso, para que isso seja implementado de uma forma mais ativa, que seja mais agilizado? Porque o preconceito, o racismo, os atos racistas, eles continuam e parece, eu não sei se é porque eles aumentam ou é porque a gente a informação está mais fácil de chegar para a gente. Eu acho que tem esse lado também, né, que antes a gente nem sabia, mas com as redes sociais, agora qualquer coisa que se alguém tiver a oportunidade de gravar, grava e bota na rede. Então a gente está sabendo, a gente está mais atento, eu acho que a gente está mais combativo. Teve a questão de criminalizar as injúrias raciais, né, que antes era só os atos racistas, mas ela foi, que eu acho que é um avanço, né? Mas nessa questão, Maria Ângela, da educação, né? O que pode ser feito para se agilizar? Tipo, a gente fazer em termos de Estado, em termos de prefeitura, em termos de começar nas escolas municipais, nas escolas estaduais, a gente já dá, que podem virar referências para o resto do país, para outras escolas. O que pode ser feito? Eu acredito que apresentar a lei, né? Eu acredito que muitas pessoas desconhecem o método de como ensinar história, as histórias afro-brasileiras para os alunos. Então, a prefeitura em si mostrar, apresentar a lei, como ela deve ser ensinada, né? Trazer o professor e fazer aquela educação continuada de como repassar a história afro-brasileira para os alunos, não é? Como repassar os conhecimentos da oralidade, da educação, para os alunos negros, porque não é só você repassar,
porque sempre vai haver questionamentos dentro da sala de aula que pode se tornar um fio que o professor não vai conseguir conduzir. Então, eles precisam estar preparados. Então, é necessário fazer uma educação continuada para apresentar essas leis e ensinar como os professores podem repassar esses ensinos para os alunos. Porque cada momento em que você for falar sobre racismo, vocês têm que estar bem preparados para esse tema. Porque as crianças, elas questionam mesmo. E quando elas questionam, sempre vai existir aquelas brincadeiras. Então, o professor tem que estar apto para cortar no momento ideal e repassar esse conhecimento. Então, é necessário que se apresente essa lei, que se faça a ação dela com a educação continuada dos professores. Os professores precisam saber como repassar esses ensinamentos. Porque não é só pegar, vou pegar o tópico de história da África, vou passar para vocês. Não é assim. Não é somente pegar o livro e jogar. Então, eu acho que tem que ter essa delicadeza, né? De a prefeitura, junto com a Secretaria de Educação, junto com os professores, ter esse curso de como repassar esses ensinos para as crianças, né? Seria uma capacitação, né? Tipo uma capacitação dos professores. Exatamente. Então, porque as crianças, elas são como um cimento fresco. Tudo que toca nelas vai deixar marcas para sempre. E se você não souber como repassar uma história tão delicada, você vai deixar marcas para sempre nela. Marcas que vão ser difíceis de esquecer, né? De ser retiradas, né? Porque muitas não conseguem fazer o seu mosaicozinho de identidade, muitas delas desistem. Então, eu acredito muito que a Secretaria da Educação ela consegue fazer isso, essa capacitação, essa educação continuada com os professores, de como repassar essas histórias, de como ensinar essas histórias afro-brasileiras, porque nós temos uma lei já, uma conquista. Apresente-as aos professores, ensine-os como devem ser repassados, né? De forma adequada. Porque ser um professor é você estar constantemente estudando e aprendendo. Então, vocês têm que estar acompanhando o ritmo dos alunos. Tem que estar se reciclando, né? Exatamente. Então, é necessário fazer essa reciclagem. Nós queremos mudar o chão da nossa escola com um chão mais diverso, mais cheio de diversidade, um chão mais com educação antirracista, precisamos dessa educação dos professores, dessa educação continuada deles. Né? Não só dos professores, como toda a coordenação, toda a gestão escolar. Porque unidos, né, podemos nos unir e transformar o ambiente escolar. Né? Porque eu já vi muitas perguntas de alunos feitas em aulas sobre ensino religioso que muitos professores não conseguiam responder, só ficavam em silêncio. Eu ficar, nossa. É aí que onde surge a Secretaria de Educação, junto com a gestão escolar, para ensinar um professor como sair de uma situação dessa, como sobressair de uma situação dessa, como ensinar a criança sobre isso, né? Então, mostrar a diversidade para as crianças, tornar o ambiente escolar mais diverso, mais agradável. Quando você torna um ambiente escolar mais diverso, tudo se torna mais agradável, né, de se viver. Porque a criança passa a maior parte do seu tempo e a adolescente dentro da sala de aula, dentro da escola. O seu maior convívio é dentro da escola. Então, é necessário essa apresentação dessa lei, que muitos desconhecem, e saber Legal. como repassar. Legal. Maria Ângela, deixa eu voltar só a questão do filme. Para as pessoas que não assistiram, que querem assistir, tem como é que elas têm acesso, onde é que elas encontram? Ele vai, Eduardo Bandeira é o diretor, né, do filme, ele vai disponibilizar no canal dele, Carranca Bandeirosa, mas ele não me disse ainda a data, né, porque ele tá esperando algumas respostas de algumas outras exibições. Nós já exibimos em Mossoró 2 vezes, em Currais Novos, né, e em Açu. Aí eu não entrei mais em contato com ele depois da exibição em Mossoró, não sei se ele está esperando outra resposta de outra cidade para exibir. Aí, depois dessa exibição, as pessoas podem encontrar esse filme no canal dele, que é Carranca Bandeirosa. Carranca Bandeirosa. Isso. Lá tem o trailer já, mas
Acho que ele está esperando só algumas outras cidades responderem, depois ele coloca Legal. no canal. Eu vou colocar aqui, eu vou ver o endereço direitinho e vou colocar durante a entrevista, que a gente está gravando, né? A entrevista vai ao ar segunda-feira, agora, Aham. dia 13, e aí eu vou colocar o endereço para que as pessoas possam acessar. Eu queria te agradecer teu tempo, tua disponibilidade, né? E, assim, dizer que fiquei muito feliz com as suas colocações e a forma que você coloca as coisas de uma forma muito, muito simples, é o lado educadora, né? Muito didática, que de fácil absorção, que eu acho que isso ajuda muito, né? E eu acho que a gente precisa muito que as pessoas tenham consciência que elas podem ser agentes transformadores, né? E que elas não precisam ser negras para lutar para combater o racismo, né? Elas podem ser brancas, elas podem ser... O importante é que elas tenham essa consciência que é o engajamento delas, né, que vai fazer com que a gente tenha uma vida mais justa, eu acho que com mais equidade, né, que a gente possa se respeitar mais como ser humano, como pessoa. E eu acho isso... Eu fico até sem jeito, porque eu acho isso tão ridículo que me dá uma raiva, mas... Eu gostaria muito de agradecer e colocar a gente à disposição. O Tuca Viegas convida para outras questões, quando tu tiver, Tuca, tem um assunto que eu queria abordar que eu acho muito interessante, tem um lance nas escolas que vai acontecer, estou sempre à disposição, é só dar um toque, você tem os contatos, Tuca, que a gente está aqui, o canal está aberto para a gente colocar as coisas para as pessoas, para a gente ajudar mais a expandir, para que essa luta fique cada vez mais forte. Eu que agradeço pelo convite e por essa oportunidade de mostrar, né, para as pessoas sobre esse filme. Ele está muito lindo, né? Vale muito a pena assistir, né? Porque ele vai nos causar muitas reflexões. Está muito, muito lindo mesmo, né? Então, obrigada por tudo. Obrigada por esse espaço que você está me concedendo. Eu que agradeço a tua participação. Muito obrigado. E referendo isso, enfatizo, está à disposição na hora que tiver alguma coisa para colocar, conta com a gente, tá bom? Muito obrigado pela tua entrevista. Você que está acompanhando a gente, aproveita e se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista no Tuca Viegas Convida. Tchau! Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você.